Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte. Emmanuel comenta na lição 104 aqui do livro Fonte Viva, diante da multidão. O procedimento dos homens cultos para com o povo experimentará elevação crescente à medida que o Evangelho se estenda nos corações. Infelizmente, até agora, raramente a multidão tem encontrado por parte das grandes personalidades humanas o tratamento a que faz jus. Muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna, da inteligência e do poder, mas simplesmente para humilhá-la ou esquecê-la depois. Sacerdotes inúmeros enriquecem-se de saber e buscam subjugá-la a seu talante. Políticos astuciosos exploram-lhe as paixões em proveito próprio. Tiranos disfarçados em condutores envenenam-lhe a alma e arrojam-na ao despenhadeiro da destruição, à maneira dos algozes de rebanho que apartam as reses para o matadouro. Juízes menos preparados para a dignidade das funções que exercem confundem-lhe o raciocínio. Administradores menos escrupulosos arregimentam-lhe as expressões numéricas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Em todos os tempos vemos o trabalho dos legítimos missionários do bem prejudicado pela ignorância que estabelece perturbações e espantalhos para a massa popular. Entretanto, para a comunidade dos aprendizes do Evangelho, em qualquer clima da fé, o padrão de Jesus brilha soberano. Vendo a multidão, o mestre sobe a um monte e começa a ensinar. É imprescindível empenhar as nossas energias a serviço da educação. Ajudemos o povo a pensar, a crescer e a aprimorar-se. Auxiliar a todos para que todos se beneficiem e se elevem, tanto quanto nós desejamos melhoria e prosperidade para nós mesmos, constitui para nós a felicidade real e indiscutível. Ao leste e ao oeste, ao norte e ao sul da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa. Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-as sem condições. Quando o cristão pronuncia as sagradas palavras Pai Nosso, está reconhecendo não somente a paternidade de Deus, mas aceitando também por sua família a humanidade inteira. Eu andei me pegando muito nos últimos meses, rogando a Jesus, a espiritualidade amiga, que me protegesse de mim mesmo, que os meus defeitos, os meus vícios, não me tornassem insuportável a minha estada no ambiente religioso que eu convivo atualmente. Porque é uma frase que a gente adotou de um tempo para cá. Fazer o bem você pode fazer em qualquer lugar, mas compromisso não. Compromisso a gente vai assumir num local só e vai tentar dedicar toda a nossa vida, toda a nossa energia a esse local. E o que acontece? A lição de hoje vem trazer para a gente a informação de que a multidão, a grande massa do povo, não tem encontrado por parte das grandes personalidades humanas o tratamento a que faz jus. Porque está sempre tendo um personalismo, um egoísmo, um vício, né? Aquela coisa de querer impor a nossa vontade, ou até mesmo, infelizmente, as garras do materialismo, desviando o trabalho que a gente tem que desempenhar, todos nós. Então você vê que Emmanuel coloca aqui, né, várias situações que é interessante, né, quando a gente começa a estudar a reencarnação, que eles falam para a gente, né, que no ciclo das reencarnações, a riqueza é uma prova, a pobreza também é uma prova. A autoridade é uma prova. A condição de subalterno, de submisso, também é uma prova. Então, ele vem falar para a gente, né, parece que a gente está o tempo todo nesse meio aqui da multidão, quando a gente recebe uma oportunidade de Deus, porque é Ele que dá a oportunidade e é Ele que tira a hora que Ele quiser, a gente não consegue corresponder ainda em muitas das vezes. E ele vem falar aqui para a gente, olha só, muitos sobem ao monte da autoridade e da fortuna
da inteligência e do poder. E quando acontece isso, o que é que ele faz? Acaba humilhando a massa ou se esquecendo da massa e olhando para o próprio umbigo, né, para os próprios interesses, enriquecendo, esquecendo que tudo que acontece aqui no mundo, daqui a pouco a gente presta contas para a divindade, a gente presta contas com a espiritualidade amiga, e a nossa consciência pesada, por não ter cumprido o dever da maneira correta, ela vai ser o carro-chefe quando a gente chegar lá no plano espiritual, para as cobranças que a gente também vai receber desses que fizeram parte da massa também. Então ele vem falar aqui para a gente, ó, sacerdotes que se enriquecem de saber para poder só querer subjugar, ou então querer impor o seu ponto de vista, né? Alienar aquele povo todo, políticos que só exploram as paixões e proveito próprio, são muito comuns, tiranos disfarçados em condutores, que na verdade estão envenenando a alma. Olha só quantos exemplos ele bota para a gente, e de um livro que foi escrito lá para a década de 40, que parece ser tão atual e, infelizmente, quando a gente olha para a humanidade, né, dá a impressão de que ainda vai ser atual durante algum tempo, mas que a gente espera chegar o tempo que a gente consiga vencer esses obstáculos todos. Juízes é o que mais a gente tem visto agora, porque o que tem acontecido? A gente está vivendo uma fase maravilhosa em que não é que a corrupção, né, esteja exagerada, ela sempre foi exagerada e muito mais do que é hoje. Agora ela está sendo divulgada, está todo mundo tendo acesso. Aí depois ele fala administradores também menos escrupulosos, que acabam juntando as expressões numéricas todas para a criação de efeitos contrários ao progresso. Emmanuel vem chamar a atenção, fala, em todos os tempos nós vemos os trabalhos dos legítimos missionários do bem prejudicados. Emmanuel, todas as vezes que vai fazer as colocações, ele se inclui aqui também, né? Ele está falando assim, ó, agora está chegando um momento que a gente está aqui dedicado, né, ao trabalho com Cristo, mas quando a gente olha para trás, para o nosso passado, a gente vê quanto tempo a gente perdeu. Eu me lembro de uma vez a espiritualidade amiga da nossa casa falando assim, olha, a diferença da gente para vocês é o seguinte, é que a gente não perde mais tempo com o mal. Mas depois que vocês pararem de perder o tempo com o mal igual a gente vai ter algum tempo ainda para reparar todo o mal que a gente fez lá atrás. O problema é que a gente está vivendo aqui na Terra, a gente está procurando reparar, mas ao mesmo tempo continua fazendo mais dívida, ainda errando, ainda, né, trazendo mais problemas. Eles não, eles já estão naquela fase de apenas saldar a dívida. E como é que se salda a dívida? É entregando para a multidão, para a massa, né, aquilo que eles precisam. O que é que eles precisam? Ajudemos o povo a pensar, a crescer, a aprimorar-se, auxiliar a todos para que se beneficiem e se elevem. Aqui está falando todos, não está falando só aquele que é do meu país, daquele que é da minha raça, da minha cor, do meu sexo, da minha religião, não, é todos indistintamente. Muito bonito quando chega no final aqui, o Emmanuel fala para a gente, olha, quando a gente fala Pai Nosso, a gente está assumindo a paternidade, mas também está assumindo que nós fazemos parte de uma grande família, que é a família humana. A gente conseguiu olhar para cada ser que está nesse planeta e entender, ó, é um irmão meu, está passando por dificuldades que eu provavelmente já passei ou que eu posso vir a passar. Então, por isso, são pessoas que precisam de todo o tratamento com dignidade, de entendimento, né, da indulgência com as suas falhas, de perdão para as suas ofensas e de benevolência acima de tudo, como diz lá no Evangelho, ou melhor, no Livro dos Espíritos, quando fala o que é a caridade segundo entendia Jesus. É isso. Então ele vem fazer mais uma exortação para a gente. Quer viver feliz aqui na Terra? Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, ajudando-os sem condições. Daqui a pouco, a gente espera chegar o dia, e já usei essa figura aqui, mas vou usar de novo, né, do nosso amor se tornar parecido, semelhante ao amor de mãe. Porque o amor de mãe é um amor mais completo, né? A mãe olha para o filho, sabe que ele não está bem, mesmo quando ele quer mentir dizendo que está bem. E ela quer ajudar o tempo todo.
A hora que a gente conseguir olhar para toda pessoa que a gente chama de estranho por aí e agir da mesma maneira, a gente vai ter compreendido esse amor.